A noite já tomou conta do céu, e o mundo lá fora parece distante, quase suspenso. Enquanto as cidades diminuem o ritmo e as luzes se apagam uma a uma, existem lugares que continuam envoltos em perguntas. No deserto de Nevada, a quilômetros de qualquer estrada movimentada, está a enigmática Área 51. No frio isolado do Alasca, antenas metálicas do HAARP cortam o horizonte como agulhas apontadas para o céu. Em uma pequena comunidade do Novo México, moradores relatam um som grave e constante, conhecido como Taos Hum, que ecoa principalmente nas horas mais silenciosas da madrugada. E em Montauk, à beira do Atlântico, histórias falam de experimentos que teriam explorado os limites da mente humana, no chamado Montauk Project. Esta é uma travessia calma por mistérios reais, conduzida sem pressa. Quando observamos esses casos em conjunto, algo curioso acontece. Não se trata apenas de discos no céu ou teorias distantes, mas de ambientes físicos muito concretos. Desertos vastos, estações científicas isoladas, cidades pequenas onde o silêncio deveria ser absoluto. O que conecta todos esses cenários é a sensação de isolamento. São lugares onde o horizonte parece infinito e o som do vento pode se confundir com qualquer outra coisa. Talvez por isso essas histórias persistam. Elas nascem em espaços onde a natureza já impõe contemplação, onde a noite é profunda o suficiente para fazer qualquer pergunta parecer maior do que realmente é. E é justamente nesse intervalo entre o que é explicado e o que permanece em aberto que a mente começa a vagar. Projetos oficiais, relatórios técnicos, testemunhos, ruídos inexplicáveis. Cada elemento adiciona uma camada a um quebra-cabeça que nunca foi completamente montado. Não estamos aqui para afirmar conclusões definitivas, mas para percorrer lentamente esses relatos, entendendo como surgiram, por que continuam sendo discutidos e como atravessaram décadas sem desaparecer. Agora, enquanto o silêncio se instala, seguimos passo a passo por esses mistérios, deixando que a própria noite dite o ritmo da história. Em uma cidade conhecida pelo silêncio absoluto, algumas pessoas começam a ouvir algo que ninguém mais consegue perceber. Um som baixo, constante, impossível de localizar e ainda mais impossível de provar, que transforma noites tranquilas em longas vigílias e divide a realidade entre quem ouve e quem nunca ouvirá. O mais perturbador não é o som em si, mas o fato de ele existir apenas para alguns. Enquanto instrumentos registram silêncio total, essas pessoas convivem com um zumbido que nunca desliga, levantando uma pergunta inquietante: e se nem tudo o que é real puder ser ouvido por todos? Taos desperta todos os dias com o mesmo céu aberto, o mesmo ar seco e a mesma promessa de tranquilidade que sempre definiu a cidade. Casas baixas espalhadas pelo deserto, ruas que parecem largas demais para o pouco movimento, montanhas observando tudo à distância. É um lugar onde o silêncio sempre foi parte da identidade, um silêncio confortável, quase terapêutico. Mas para algumas pessoas, esse silêncio começa a se transformar em algo diferente. Não chega como um impacto repentino. Ele se infiltra. Um zumbido grave, constante, que não pulsa como um alarme, nem desaparece como um ruído distante. Ele simplesmente está ali, ocupando o espaço entre os pensamentos. Os primeiros relatos são quase sussurrados. Ninguém quer ser o primeiro a dizer que houve algo que mais ninguém parece perceber. Muitos acreditam que é cansaço, estresse, idade. Outros acham que é o próprio silêncio do deserto pregando uma peça, criando a ilusão de um som que não existe. O que torna tudo mais inquietante é a consistência das descrições. Pessoas que não se conhecem, em pontos diferentes da cidade, descrevem a mesma sensação. Um som baixo, metálico, como um motor distante que nunca se aproxima nem se afasta. Ele surge dentro de casa, atravessa paredes, acompanha quem tenta dormir.
Janelas são fechadas, aparelhos desligados, a casa mergulha em completo silêncio. E ainda assim, o zumbido permanece, vibrando por dentro, como se não viesse de fora, mas também não nascesse na mente. Quando algo assim acontece, a reação inicial costuma ser procurar uma fonte lógica, instalações elétricas, equipamentos industriais, antenas, qualquer coisa que explique o fenômeno. Mas em Taos, nada disso aparece. O som não segue um ponto fixo, não responde a medições simples e não deixa rastros claros. Alguns tentam ignorar, outros passam noites inteiras sentados na cama, esperando que aquilo cesse. O problema é que o som não é apenas ouvido, ele é sentido. Uma pressão leve, porém constante, que se instala no corpo e não vai embora. Com o passar dos dias, o sono começa a falhar. O cansaço se acumula, a paciência encurta. A cidade continua funcionando normalmente, enquanto uma parte invisível da população começa a viver em um estado permanente de alerta. O mais perturbador é a divisão silenciosa que isso cria. Há quem viva em total normalidade e quem esteja preso a algo que não consegue provar. Explicar o som para alguém que nunca o ouviu é como tentar descrever uma cor que não existe no espectro comum. Em algum momento, o isolamento se rompe. Conversas surgem em filas de mercado, em encontros casuais, em ligações feitas com hesitação. Você também ouve? A pergunta, simples e direta, muda tudo. De repente, o que parecia individual ganha forma coletiva. Não é mais um incômodo solitário, mas um fenômeno compartilhado por um grupo pequeno, porém insistente. Um grupo que começa a perceber que algo estranho está acontecendo naquela cidade construída sobre o silêncio. Esse é o ponto em que o caso deixa de ser apenas um desconforto pessoal e passa a chamar a atenção externa. Quando várias pessoas relatam a mesma experiência, com detalhes semelhantes, a possibilidade de coincidência começa a se enfraquecer. Ainda assim, nenhuma explicação surge de imediato. Não há registros oficiais, não há alertas, não há respostas claras. O som continua. Ele não aumenta, não diminui, não se adapta à rotina de ninguém. Apenas permanece, como uma presença invisível que se recusa a ser ignorada. E enquanto tal segue com sua aparência pacata, algo se instala sobre a superfície da cidade. Um mistério discreto, persistente, que transforma o silêncio em ameaça e prepara o terreno para perguntas que ninguém ali estava pronto para fazer. Se você estivesse em uma cidade onde apenas algumas pessoas escutam um som que ninguém consegue provar, você acreditaria nelas? Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que você acha que realmente está por trás do som de Taos. Quando o incômodo deixa de ser ignorável, Taos começa a mudar de forma quase imperceptível. O som continua invisível, mas seus efeitos se tornam visíveis. Pessoas que antes levavam uma rotina comum passam a medir o próprio dia pela intensidade daquele zumbido constante. Dormir se torna um desafio, descansar vira um conceito distante. A cidade, que sempre foi associada à quietude, passa a abrigar um tipo de tensão que não aparece nas ruas, apenas nos rostos cansados de quem afirma ouvir algo que não consegue desligar. É nesse ponto que a busca por respostas ganha um tom mais urgente. Não se trata mais de curiosidade, mas de necessidade. Quando o corpo começa a reagir, a mente acompanha. Insônia, dores de cabeça, ansiedade e uma sensação constante de pressão passam a fazer parte do cotidiano de quem escuta o som. A notícia se espalha para fora da cidade, atraindo olhares atentos e equipamentos sofisticados. Sensores são posicionados, microfones de alta sensibilidade captam o ambiente. Medições são feitas no ar, no solo, nas construções. O deserto parece colaborar, oferecendo longos períodos de silêncio absoluto. Mas, apesar de todo o esforço, nada aparece. Nenhuma frequência estranha, nenhum padrão detectável, nenhuma assinatura sonora capaz de explicar o que um grupo insiste em ouvir. Esse é um dos momentos mais frustrantes do caso. A ciência avança, os instrumentos ficam mais precisos, mas o fenômeno continua existindo apenas na experiência humana. Para quem sofre com o som, a ausência de provas não traz alívio,
apenas aumenta a sensação de isolamento. As explicações começam a se multiplicar, cada uma tentando ocupar o espaço deixado pelo silêncio dos equipamentos. Algumas apontam para fontes externas ocultas, outras sugerem fenômenos ambientais raros. Há quem fale em frequências de baixa intensidade, capazes de atravessar estruturas e afetar o corpo sem serem facilmente registradas. Ao mesmo tempo, surge a possibilidade de que o som não esteja no ambiente, mas na percepção de quem o escuta, uma resposta do corpo a estímulos invisíveis. O problema é que nenhuma dessas hipóteses consegue abranger todos os relatos. Algumas explicam por que o som parece constante, outras tentam justificar por que apenas certas pessoas o percebem. Mas sempre sobra algo fora do lugar, um detalhe que não se encaixa no conjunto. Enquanto as teorias avançam e recuam, o desgaste emocional se aprofunda. Há quem comece a evitar ambientes silenciosos, buscando ruídos artificiais para tentar mascarar o zumbido. Outros se afastam socialmente, cansados de explicar algo que soa improvável para quem nunca ouviu. O som, que não pode ser compartilhado, começa a moldar comportamentos, rotinas e relações. O que mais chama atenção é o impacto psicológico de viver com algo constante e inexplicável. Não é um evento isolado, é uma presença contínua, algo que não permite esquecimento e transforma cada momento de silêncio em confronto direto. Com o passar do tempo, surgem relatos de que o som não é exatamente igual para todos. Alguns o descrevem como um motor distante, outros como um tom metálico, quase elétrico. Há quem sinta vibrações, quem perceba apenas uma pressão surda. Essas diferenças tornam o fenômeno ainda mais difícil de definir, como se ele se adaptasse a quem o escuta. Essa variação cria uma divisão ainda maior. Se o som não é idêntico, como afirmar que se trata do mesmo fenômeno? Ao mesmo tempo, a coincidência de local e contexto sugere que algo comum está acontecendo, mesmo que se manifeste de formas diferentes. Aos poucos, o interesse oficial começa a diminuir. Sem provas concretas, sem registros claros, o caso perde força fora de Taos. Mas para quem vive ali e continua ouvindo, nada foi resolvido. O som permanece, indiferente às medições e aos relatórios. Ele não responde à lógica, não segue regras claras. E enquanto algumas explicações são descartadas e outras ficam suspensas, uma certeza silenciosa se instala. O mistério está longe de acabar. Imagine conviver todos os dias com um ruído invisível, constante e impossível de explicar. Se essa história já fez você questionar o que é real ou não, deixe seu like, inscreva-se no canal e diga aqui embaixo nos comentários se você acha que esse som ainda existe. Com o tempo, o caso começa a desaparecer dos registros formais, mas não da vida de quem continua ouvindo. Taos segue existindo como sempre existiu, com seu ritmo lento e sua paisagem aberta, mas agora carrega duas realidades sobrepostas. Para a maioria, o silêncio permanece intacto. Para outros, ele nunca mais volta a ser vazio. O som continua ali, discreto e constante, como um eco que não se afasta, mesmo quando ninguém mais parece disposto a escutá-lo. Há algo profundamente solitário nisso. Conviver com um fenômeno que não deixa marcas visíveis cria uma sensação de dúvida permanente, não apenas sobre o som, mas sobre a própria percepção. É como se a experiência estivesse sempre em risco de ser desacreditada, até por quem a vive. Algumas explicações tentam encerrar a história de forma elegante. Combinações de fatores ambientais, respostas fisiológicas raras, características específicas de audição. Ideias que fazem sentido no papel, mas que não conseguem apagar a vivência diária de quem sente o zumbido atravessar a rotina. Mesmo quando essas hipóteses ganham força, o som não se ajusta a elas. Ele não obedece a limites claros, não segue previsões, não desaparece quando deveria. O que incomoda é que nenhuma conclusão consegue ser definitiva. Sempre existe uma margem de incerteza grande demais para chamar de solução. É como se o fenômeno estivesse sempre um passo à frente das tentativas de explicação. Algumas pessoas relatam que o som enfraqueceu com os anos. Outras dizem que ele nunca mudou. Há quem tenha aprendido a conviver,
quem tenha se mudado tentando fugir e quem simplesmente aceite que aquilo faz parte do ambiente, mesmo sem entender. O caso deixa de ser uma investigação ativa e se transforma em uma memória persistente, um tema que retorna de tempos em tempos, sempre sem um desfecho real. O curioso é que, quando se fala sobre isso muito tempo depois, a reação ainda é a mesma: ceticismo imediato de quem nunca ouviu e um reconhecimento silencioso de quem ouviu, como se existisse um código invisível ligando essas pessoas. Taos nunca ganhou uma resposta oficial capaz de fechar o assunto. Nenhum relatório final colocou um ponto definitivo na história. O que ficou foi um intervalo aberto, uma pergunta sem fechamento claro. E talvez seja exatamente isso que mantém o caso vivo. Não o som em si, mas a impossibilidade de prová-lo plenamente ou de descartá-lo por completo. Em muitos mistérios, o desconforto vem da ameaça. Aqui, ele vem da incerteza. A ideia de que algo possa existir sem ser capturado, sem ser compartilhado por todos, desafia a necessidade humana de controle e explicação. Hoje, quando o vento cruza o deserto e a cidade mergulha em silêncio, nada parece fora do lugar. Não há sinais visíveis de que algo estranho já aconteceu ali. Mas para quem viveu a experiência, o silêncio nunca mais foi apenas ausência de som. Ele se tornou um espaço onde algo pode surgir a qualquer momento, sem aviso e sem fonte identificável. Talvez o mais inquietante seja isso: não saber se o som ainda está lá, escondido entre frequências que a maioria não percebe, ou se ele sempre esteve ali e só foi notado por alguns poucos. No fim, o caso do som de Taos não oferece uma resposta clara, apenas uma possibilidade desconfortável. A de que o mundo ao nosso redor pode ser mais complexo do que conseguimos medir. Que nem tudo o que existe precisa ser audível para todos, nem visível para ser real. O som pode ter enfraquecido, pode ter mudado ou pode nunca ter ido embora. Ele permanece como um eco invisível, lembrando que, às vezes, o maior mistério não é o que ouvimos, mas o que ainda não sabemos como escutar. O som em Taos nunca foi alto. Nunca foi um estrondo, nem algo que pudesse ser facilmente gravado e exibido ao mundo como prova incontestável. Era um zumbido baixo, persistente, quase íntimo. Algo que muitos descreviam como vindo de lugar nenhum, e de todos os lugares ao mesmo tempo. O chamado Taos Hum permaneceu anos como um mistério suspenso no ar do Novo México. Mas quando a pergunta muda, quando deixamos de questionar quem ouve e passamos a perguntar o que pode gerar uma frequência assim, o horizonte se amplia. Porque existem instalações capazes de emitir ondas invisíveis, manipular a ionosfera e interagir com camadas da atmosfera que não vemos. A transição é quase natural. De uma pequena cidade onde moradores relatam um som inexplicável, seguimos para um complexo científico cercado por gelo e silêncio no Alasca. Lá, estruturas metálicas gigantes se erguem contra o céu, formando o projeto conhecido como HARP, oficialmente um programa de pesquisa ionosférica, extraoficialmente alvo de inúmeras teorias. A diferença entre um fenômeno urbano e uma instalação governamental é o grau de controle. Em Taos, o som parecia escapar de qualquer domínio. No HARP, estamos falando de tecnologia deliberadamente projetada para emitir energia em frequências específicas. E é nesse ponto que o mistério muda de forma. Se em Taos o enigma estava na origem desconhecida de um ruído persistente, no HARP a questão passa a ser intenção. O que acontece quando a humanidade aprende a interferir nas camadas superiores da atmosfera? Até onde ondas de rádio de alta frequência podem influenciar o ambiente? Entre o zumbido quase imperceptível de uma cidade e as antenas que apontam para o céu ártico, existe uma linha invisível feita de frequência, energia e especulação. Agora, seguimos por ela, lentamente, deixando para trás o som distante e avançando em direção às estruturas que prometem tocar o próprio clima da Terra. Imagine um campo gelado no fim do mundo.
Antenas gigantes apontadas para o céu como se estivessem tentando tocar algo invisível. Um projeto científico oficialmente criado para estudar a atmosfera, mas que, para muitos, escondia algo muito maior. Desde o início, o HAARP nunca foi apenas um conjunto de estruturas metálicas. Foi o nascimento de uma suspeita global. E se alguém tivesse aprendido a mexer com forças que não conseguimos ver? Quando surgiram os primeiros boatos, eles não falavam só de ciência, falavam de controle, de clima alterado, de mentes influenciadas à distância. Pessoas comuns começaram a ligar desastres improváveis, comportamentos estranhos e fenômenos fora do padrão a um único nome. E a partir desse momento, o HAARP deixou de ser um projeto e virou um medo silencioso que atravessou fronteiras. O vento corta o horizonte do Alasca como uma lâmina constante, varrendo uma paisagem onde quase nada parece vivo, exceto uma fileira de estruturas metálicas que se erguem contra o céu cinza, altas, simétricas, silenciosas. Antenas fincadas no solo congelado como lanças apontadas para o infinito, refletindo uma sensação desconfortável de que não estão apenas ouvindo o céu, mas falando com ele. Para quem passa por ali, a impressão é imediata. Algo grande está escondido naquele lugar remoto, longe das cidades, longe das perguntas, longe dos olhos curiosos do mundo. Desde o início, o isolamento chamou a atenção. Um complexo tecnológico construído em uma das regiões mais inóspitas do planeta não parece uma escolha aleatória. A ausência de explicações claras, somada à presença militar e a contratos envoltos em sigilo, fez com que moradores locais e observadores externos começassem a se perguntar por que tanto poder e dinheiro seriam investidos em um lugar onde quase ninguém podia observar de perto. Oficialmente, o projeto tinha um nome técnico, uma função científica, palavras difíceis que soavam seguras e controladas. Pesquisas na atmosfera superior, estudo da ionosfera, avanços na comunicação. Mas fora dos relatórios, o que se espalhava era outra narrativa. Fotos vazadas, vídeos tremidos, relatos de pessoas que trabalhavam nas redondezas e descreviam testes noturnos, luzes estranhas no céu e sons que pareciam vibrar dentro do corpo. Não demorou para que a curiosidade desse lugar a algo mais denso, mais sombrio, mais difícil de ignorar. O medo não surgiu de uma única revelação, mas da soma de pequenos detalhes. Documentos com trechos censurados, respostas evasivas a jornalistas, mudanças bruscas no comportamento de animais próximos à área. Pessoas começaram a conectar pontos, mesmo sem provas concretas, porque a sensação de estar sendo mantido à margem da verdade era mais forte do que qualquer explicação oficial. Enquanto isso, o mundo seguia seu curso. Terremotos em regiões improváveis, tempestades com comportamentos erráticos, padrões climáticos que pareciam desafiar previsões tradicionais. Cada novo evento era observado sob uma lente diferente, como se aquelas antenas no Alasca estivessem ligadas por fios invisíveis ao caos que surgia em outros continentes. A ideia de coincidência começou a perder força, substituída por uma pergunta incômoda. E se aquilo não fosse apenas observação, mas interferência? As teorias ganharam corpo justamente porque ofereciam uma lógica simples para fenômenos complexos. Se ondas invisíveis podem transmitir dados, imagens e vozes ao redor do planeta, por que não poderiam influenciar o clima, a crosta terrestre ou até o funcionamento do cérebro humano? Para muitos, não era mais uma questão de ficção, mas de tecnologia fora de controle. A desconfiança cresceu como uma sombra alongada. Fóruns na internet fervilhavam, especialistas independentes surgiam, vídeos analisavam cada detalhe das antenas, cada documento liberado parcialmente. O projeto, que deveria representar avanço científico, se transformou em símbolo de algo maior. O medo ancestral do invisível, do poder concentrado nas mãos de poucos, da possibilidade de que forças silenciosas estivessem sendo manipuladas acima das nossas cabeças. E talvez o mais inquietante não fosse o que se sabia, mas o que nunca foi totalmente negado.
O silêncio, em muitos momentos, soou mais alto do que qualquer declaração oficial, alimentando a sensação de que a história real estava apenas começando a se revelar. Assim, naquele pedaço gelado do planeta, onde antenas continuam apontadas para o céu, nasceu uma das teorias mais persistentes do nosso tempo. Uma história que começa com ciência, atravessa o medo e deixa no ar uma pergunta que ainda ecoa. Até onde pode ir o poder quando ninguém sabe exatamente quem está ouvindo ou respondendo? O que você está achando dessa história sobre frequências invisíveis, controle climático e teorias que assustam o mundo inteiro? Se isso fez você questionar o que realmente acontece acima das nossas cabeças, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e conte aqui nos comentários o que você acredita ser verdade. As antenas continuam imóveis no Alasca, mas a ideia de que algo tão grande possa permanecer parado começa a ruir quando o mundo passa a observar os efeitos, não a origem. Terremotos que surgem sem aviso em zonas consideradas estáveis, tempestades que mudam de rota de forma abrupta, ondas de calor e frio que parecem ignorar qualquer modelo climático conhecido. Para muitos, esses eventos deixam de ser apenas tragédias naturais e passam a ser interpretados como sintomas de algo maior, um pulso invisível atravessando o planeta. É nesse ponto que as teorias se tornam mais ousadas. Se a ionosfera pode ser estimulada, aquecida, alterada artificialmente, então ela deixa de ser apenas uma camada distante da atmosfera e passa a ser vista como um gatilho global. Pequenas alterações em um ponto poderiam gerar reações em cadeia do outro lado do mundo, como se a Terra fosse um sistema nervoso sensível demais para ser tocado sem consequências. A narrativa se intensifica quando eventos distantes começam a ser conectados por uma linha invisível. Um tremor aqui, uma inundação ali, um furacão que surge fora de época. Nada é comprovado, mas tudo parece estranhamente sincronizado. A sensação é a de que o planeta entrou em uma fase de instabilidade controlada, como se alguém estivesse testando limites, apertando botões, observando reações. O medo cresce justamente porque não há fumaça, não há explosões, não há um inimigo visível. São frequências, ondas, sinais que atravessam paredes, oceanos e corpos humanos sem pedir permissão. Para quem acredita nessas teorias, o perigo não está apenas no solo que treme ou no céu que desaba, mas no que acontece dentro da mente das pessoas expostas a algo que não conseguem perceber. Relatos começam a surgir em fóruns e comunidades isoladas. Pessoas falando de dores de cabeça persistentes, mudanças repentinas de humor, lapsos de memória, sonhos estranhos que parecem mais reais do que a própria vigília. Nada disso é novo isoladamente, mas a coincidência temporal com determinados testes e atividades relatadas no complexo alimenta a ideia de um experimento silencioso, amplo demais para ser interrompido facilmente. A teoria do controle mental ganha força porque se apoia em algo que todos temem perder, a própria autonomia. A possibilidade de que pensamentos, emoções e comportamentos possam ser influenciados por estímulos externos invisíveis cria um tipo de pânico diferente, mais íntimo, mais difícil de combater. Não se trata de fugir ou se proteger fisicamente, mas de não saber se suas escolhas ainda são realmente suas. Enquanto isso, autoridades negam qualquer ligação, cientistas se dividem e o público fica preso entre explicações técnicas complexas e narrativas simples, porém perturbadoras. Cada nova negativa oficial parece acalmar alguns, mas para outros soa como mais um capítulo de uma história cuidadosamente controlada. O silêncio, novamente, se torna combustível. O que torna tudo mais inquietante é a escala. Se essas teorias estiverem sequer parcialmente corretas, não se trata de um experimento local, mas de algo que envolveria o planeta inteiro como campo de testes. Ninguém estaria realmente fora do alcance, apenas mais perto ou mais longe do centro. Assim, o medo deixa de ser pontual e se espalha como uma névoa. Não é mais sobre um projeto escondido no Alasca, mas sobre a fragilidade de um mundo conectado por forças que não vemos. No meio desse emaranhado de dúvidas, uma pergunta começa a ganhar forma, silenciosa e persistente.
Se alguém pode tocar o clima e a mente ao mesmo tempo, quem está realmente no controle quando tudo parece fora de lugar? Essas teorias sobre o HAARP despertam curiosidade ou medo em você? Se essa narrativa está te prendendo até aqui, nos apoie com seu like, se inscreva no canal e diga nos comentários se tudo isso é paranoia coletiva ou algo muito maior sendo escondido. O momento mais estranho não é quando algo acontece, mas quando parece acabar. As notícias diminuem, os comunicados oficiais falam em encerramento, transferência, desativação. O nome HAARP começa a desaparecer das manchetes, como se tivesse cumprido seu papel e pudesse agora ser arquivado. Mas para quem acompanhou cada relato, cada teoria, cada coincidência inquietante, o silêncio não soa como fim, soa como uma porta se fechando devagar demais para não levantar suspeitas. Projetos realmente encerrados costumam deixar rastros claros, relatórios finais, explicações definitivas. Aqui, o que fica é uma sensação de vazio, como um prédio abandonado às pressas, onde as luzes foram apagadas, mas os móveis continuam no lugar. Para muitos, a ideia de que tudo simplesmente terminou é mais difícil de aceitar do que a própria teoria da conspiração. As antenas podem ter sido desligadas, realocadas ou apenas renomeadas. O que permanece é a memória coletiva de um mundo que passou a desconfiar do invisível. Fenômenos naturais continuam acontecendo, como sempre aconteceram, mas agora são observados com outros olhos. Cada terremoto fora de contexto, cada tempestade improvável, cada falha inexplicável parece carregar uma sombra antiga, como se algo aprendido não pudesse mais ser esquecido. O legado mais poderoso não é tecnológico, é psicológico. A simples possibilidade de que forças invisíveis possam influenciar o planeta e as pessoas muda a forma como o medo se manifesta. Ele deixa de ser imediato e passa a ser constante, silencioso, incorporado à rotina. Não é pânico, é vigilância. Comunidades online continuam ativas, trocando mapas, datas, padrões, tentando provar que o projeto nunca desapareceu de verdade, apenas mudou de forma. Outros se afastam, cansados de procurar respostas que nunca chegam. Ainda assim, algo une todos eles: a sensação de que uma linha foi cruzada em algum ponto e que depois disso o mundo deixou de ser completamente previsível. Quando se fala em poder, normalmente pensamos em armas visíveis, exércitos, fronteiras. Mas o HAARP, como ideia, desloca esse conceito para um território mais sutil, o poder de interferir sem ser visto, de agir sem deixar marcas claras, de negar enquanto observa. Mesmo que nunca tenha acontecido da forma como muitos acreditam, o simples fato de parecer plausível já diz muito sobre a época em que vivemos. O projeto some, mas a pergunta permanece ecoando em segundo plano como um zumbido baixo que nunca cessa. Se hoje não é o HAARP, amanhã pode ser outra sigla, outro complexo, outra promessa científica cercada de segredos. O mundo moderno aprende a conviver com a ideia de que nem tudo precisa ser entendido para causar impacto. Talvez o maior mistério não seja o que foi feito, mas o que foi possível imaginar. As teorias revelam menos sobre antenas e frequências e mais sobre a relação das pessoas com controle, medo e confiança. Quando essas três coisas se desequilibram, qualquer silêncio vira ameaça. No fim, o HAARP deixa de ser apenas um projeto no Alasca e se transforma em um símbolo, um lembrete de que o invisível pode ser tão poderoso quanto o concreto, e que algumas histórias não precisam de provas definitivas para continuar vivas. Elas sobrevivem no espaço entre a dúvida e o medo, onde o desaparecimento nunca é total e onde certas perguntas continuam esperando, pacientes, por respostas que talvez nunca venham. No Alasca, as antenas do HAARP permanecem alinhadas, imóveis contra o céu frio, como se aguardassem um comando silencioso. Ondas de alta frequência sobem invisíveis, atravessando camadas da atmosfera que raramente lembramos que existem.
A proposta oficial fala em pesquisa científica, em compreender a ionosfera, em estudar o comportamento do clima. Mas sempre que uma tecnologia toca algo tão vasto quanto o céu, surgem perguntas que não se dissipam facilmente. E quando pensamos em projetos cercados por sigilo, inevitavelmente nosso olhar deixa o gelo do norte e viaja para outro cenário isolado, o deserto seco e interminável de Nevada. Ali, longe das cidades e das rotas comuns, está a enigmática Área 51. Se o HAARP desperta dúvidas sobre o que pode ser feito acima de nós, a Área 51 provoca questionamentos sobre o que pode estar guardado em terra firme. Durante décadas, sua própria existência foi oficialmente negada. Documentos classificados, projetos aeronáuticos secretos, rumores persistentes. O silêncio institucional cria um espaço onde a imaginação encontra terreno fértil. A transição é quase inevitável. De uma instalação que estuda o céu para uma base que, segundo relatos, teria recebido aquilo que veio dele. Entre frequências invisíveis e arquivos lacrados, o elemento comum é o sigilo. Agora deixamos as antenas que apontam para a atmosfera e seguimos em direção aos hangares e documentos que, por muito tempo, permaneceram fora do alcance do público. No coração do deserto, onde o vento apaga rastros e o silêncio parece observar cada passo, existe uma instalação que nunca contou sua história por completo. Rumores falam de luzes que desafiavam o céu e de documentos guardados sob camadas de sigilo tão profundas que nem o tempo conseguiu romper. Hoje, vamos atravessar essa cortina de silêncio. Há relatos que nunca chegaram ao público, vozes que surgiram apenas quando já não havia nada a perder. Pessoas que trabalharam dentro da base contam sobre arquivos que nunca foram catalogados oficialmente, sobre caixas metálicas que chegavam sem origem e partiam sem registro. Fragmentos suficientes para acender uma dúvida impossível de ignorar. E quanto mais essas histórias emergem, mais clara fica a sensação de que a Área 51 não guarda apenas tecnologia secreta, mas um legado construído para permanecer oculto. Um conjunto de arquivos que, se algum dia vier à tona, pode mudar tudo o que achamos saber sobre aquilo que aconteceu ali dentro. A vastidão do deserto de Nevada parece engolir tudo o que se aproxima, como se a própria paisagem quisesse proteger o segredo enterrado ali. A luz pálida corta o horizonte e revela apenas poeira, pedras e uma sensação estranha de vigilância constante. No centro desse vazio silencioso, surgem cercas, sensores escondidos na areia e a presença invisível de olhos que observam cada passo. É nesse ambiente que os primeiros relatos surgiram não como grandes revelações, mas como sussurros. Pilotos comerciais descrevem objetos cruzando o céu com movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida na época. Não eram luzes comuns, não eram aviões de teste que se anunciavam com estrondos. Eram formas que surgiam, desapareciam e pareciam desafiar o próprio ar. Os relatos iniciais sempre traziam um detalhe perturbador. Esses pilotos, acostumados a rotinas rígidas e procedimentos exatos, falavam da sensação de estarem vendo algo que não deveriam. Alguns descreviam luzes triangulares, outros uma espécie de objeto metálico que mudava de direção sem perder velocidade. Essas declarações nunca eram tratadas com normalidade. Recebiam respostas curtas das autoridades, respostas que pareciam calculadas para encerrar o assunto, não para esclarecer. Enquanto isso, engenheiros contratados para trabalhar em projetos classificados começavam a desaparecer de registros públicos. Não havia demissão, não havia explicação. Apenas sumiam dos arquivos da empresa, como se a passagem deles pelo mundo tivesse sido editada. Alguns familiares relatavam que recebiam chamadas enigmáticas pedindo para não fazer perguntas. Outros simplesmente nunca mais tiveram notícias. A impressão é de que a história da Área 51 nunca começou de forma clara. Ela emergiu de fragmentos, como se a verdade estivesse constantemente tentando escapar por pequenas rachaduras. À medida que o governo aumentava o sigilo, mais histórias surgiam, e quanto maior o esforço para ocultar, maior parecia o fascínio. Moradores de pequenas cidades ao redor do perímetro contavam que, durante noites específicas, o deserto ganhava vida.
O céu tremulava em cores improváveis e um som grave percorria o ar, como se algo gigantesco se movesse abaixo da superfície. Para muitos, era apenas a confirmação de que algo fora do comum estava acontecendo. As respostas oficiais sempre iam na mesma direção. Eram testes de aviões experimentais, exercícios militares ou simplesmente ilusões causadas por condições atmosféricas. Mas quanto mais as autoridades falavam, menos convincentes pareciam. As versões mudavam com frequência. Um incidente que era explicado como balão meteorológico em certa ocasião ganhava outro rótulo semanas depois. Isso alimentava a sensação de que a desinformação era parte da estratégia. Há relatos internos de que, já nos primeiros anos, alguns funcionários que questionavam demais eram transferidos abruptamente para outras instalações. Outros recebiam advertências veladas, lembranças de que estavam lidando com assuntos que ultrapassavam qualquer noção tradicional de hierarquia. Essa cultura do silêncio instaurou uma paranoia silenciosa entre os trabalhadores. Eles sabiam que estavam diante de algo grande, mas cada peça de informação era entregue como se fosse uma bomba prestes a explodir. Com o tempo, a Área 51 deixou de ser apenas uma base militar e passou a ser um símbolo. Um lugar onde a realidade parecia se dobrar. As estradas que levavam ao perímetro começaram a atrair curiosos, e alguns afirmavam ver, à distância, veículos se movendo rápido demais, como se estivessem sempre um passo à frente de qualquer intruso. Era como se o local antecipasse cada tentativa de aproximação. Até mesmo o clima parecia conspirar. Rajadas de vento inesperadas, oscilações bruscas de temperatura e um silêncio tão absoluto que causava desconforto físico. Tudo contribuía para a ideia de que o terreno escondia algo que não estava sendo apenas protegido, mas cuidadosamente gerenciado. E é justamente nessa combinação de silêncio, vigilância e contradições que nasce o mistério. A Área 51 não precisou se explicar para se tornar um enigma. Bastou existir, isolada e impenetrável, para que o imaginário coletivo começasse a preencher o vazio com hipóteses. E então o que resta é uma sensação crescente de que os primeiros avistamentos, os pilotos inquietos e os engenheiros que desapareceram eram apenas a superfície de um segredo muito maior. Um segredo que, aos poucos, começaria a mostrar sinais de que não estava confinado apenas àquela porção de deserto, mas que tocava dimensões que ninguém, até então, ousava imaginar. Que mistérios você acha que realmente estão escondidos por trás dos arquivos jamais revelados da Área 51? Se estiver curtindo essa investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conta aqui nos comentários o que você acredita que ainda não foi mostrado ao mundo. Quando rumores começaram a surgir sobre o interior da base, muitos acreditavam serem apenas delírios de moradores impressionáveis. Mas relatos não vinham apenas de curiosos do deserto. Trabalhadores terceirizados, que supostamente deveriam lidar apenas com manutenção e tarefas simples, afirmavam ter visto estruturas que não se encaixavam em nenhuma lógica de engenharia convencional. Um deles descreveu um hangar parcialmente aberto, revelando um objeto com contornos que pareciam alterar a percepção de profundidade, como se a luz ao redor dele se curvasse. Mesmo de longe, sentia que aquela forma não obedecia às regras naturais. Outros diziam que, ao se aproximarem demais, os rádios de comunicação falhavam, as lanternas oscilavam e o próprio ar parecia vibrar. Alguns desses trabalhadores relatavam que, após testemunharem algo incomum, eram imediatamente afastados da área e conduzidos para interrogatórios rápidos e silenciosos. Nada agressivo, mas havia uma frieza calculada. Perguntas objetivas, ordens curtas e uma recomendação final que ecoava nos ouvidos deles por meses. Você não viu nada. Era a maneira mais clara possível de reforçar que ali dentro tudo era observação, controle e isolamento. Havia um padrão nesses relatos. Falavam de naves com superfícies tão perfeitas que não pareciam construídas, mas moldadas em peça única. Algumas não possuíam janelas, entradas visíveis ou sistemas de propulsão convencionais. Era como se cada centímetro tivesse sido desenhado por uma inteligência que não estava limitada pelas restrições humanas. Muitos trabalhadores acreditavam que estavam testemunhando uma tecnologia que ainda levaria décadas para ser compreendida, se é que algum dia seria.
Em paralelo a essas observações, começaram a surgir histórias sobre engenheiros selecionados para trabalhar em setores mais profundos da base. Eles eram levados durante a madrugada, em veículos com vidros escurecidos, sem qualquer explicação. Alguns retornavam diferentes, mais silenciosos, mais tensos. Outros simplesmente não retornavam. O desaparecimento desses profissionais sempre vinha acompanhado de contratos que eram encerrados de maneira abrupta. A versão oficial era que haviam sido transferidos para outros laboratórios, mas familiares relatavam que, ao procurar informações, eram recebidos por portas fechadas e funcionários que diziam não ter autorização para comentar. Em entrevistas concedidas anos depois, alguns desses ex-funcionários afirmaram que trabalhavam com materiais que não reagiam, como nenhum metal já identificado. Certas peças permaneciam frias ao toque, mesmo após exposição a altas temperaturas. Outras mudavam de cor conforme o ângulo de observação. Havia relatos de ligas que se regeneravam lentamente, como se o próprio material tivesse memória estrutural. Esses depoimentos, sempre entregues em tons cautelosos, alimentaram ainda mais a teoria de que a base escondia algo mais do que tecnologia experimental. Em alguns casos, os engenheiros mencionavam a existência de salas onde vozes eram ouvidas, mesmo quando não havia ninguém presente, como se ecos de conversas antigas ficassem presos naquele espaço. Outros diziam que, durante testes de certos equipamentos, ouviam sons que não lembravam motores ou máquinas. Eram mais parecidos com vibrações profundas, quase orgânicas, que atravessavam paredes e ressoavam no corpo. Esses relatos nunca foram confirmados, mas surgiam repetidamente ao longo dos anos. A tensão em torno da Área 51 aumentou quando testemunhas externas, observando a base à distância, registraram luzes que se moviam de forma antinatural. Objetos subiam em linha reta, faziam curvas impossíveis e desapareciam sem deixar rastro. Especialistas tentaram explicar esses movimentos como testes de aeronaves experimentais, mas mesmo pilotos militares afirmavam nunca terem visto manobras semelhantes. Parecia haver algo em funcionamento ali que desafiava a gravidade e a aerodinâmica convencional. A estratégia das autoridades sempre foi desacreditar essas testemunhas. Eram classificadas como desinformadas, sugestionadas ou simplesmente enganadas por fenômenos naturais. Mas a repetição dos padrões levantava suspeitas. Não havia coincidência quando dezenas de relatos diferentes descreviam a mesma coisa com detalhes semelhantes. À medida que novas histórias surgiam, ficava claro que a Área 51 não era apenas um laboratório de testes. Era um código, uma linguagem própria construída em silêncio, onde cada peça de informação parecia apontar para algo que nunca deveria ter vindo a público. O que se escondia ali não era apenas tecnológico, mas profundamente enigmático. Algo que sugeria que a base não estava apenas testando o futuro, mas tentando compreender algo que não tinha origem conhecida. E os sinais disso estavam prestes a se tornar ainda mais perturbadores. Essas pistas ocultas e relatos silenciosos fazem você imaginar o que mais pode estar enterrado no deserto de Nevada. Então aproveita, deixa seu like, inscreva-se no Curiosofobia e compartilhe nos comentários a sua teoria sobre o que realmente se esconde por trás desse segredo interminável. Quando surgiram rumores de documentos nunca revelados, muitos acreditavam que se tratava apenas de especulação criada por quem desejava manter vivo o mito da Área 51. Mas algo começou a mudar quando antigos funcionários, já aposentados e livres das rotinas rígidas do sigilo militar, passaram a revelar fragmentos do que viviam lá dentro. Eles não mencionavam objetos voadores ou criaturas estranhas. Falavam de pastas lacradas, arquivos transportados em caixas metálicas e salas onde poucos tinham permissão de entrar. A cada relato surgia a sensação de que existia um registro oculto, preservado em silêncio absoluto, como se o verdadeiro conteúdo da base estivesse escondido não nos hangares, mas em documentos nunca destinados ao público. Esses relatos tinham um traço comum: o medo persistente. Mesmo sem amarras legais tão rígidas quanto no passado, eles falavam em voz baixa, como se alguém ainda pudesse estar ouvindo. Descreviam orientações dadas dentro da base, orientações que não permitiam margem para interpretação.
A ordem era sempre a mesma: guarde tudo, não questione nada. O que mais os marcava não era o que viram, mas aquilo que não lhes permitiram ver. Portas trancadas, armários sem identificação e caixas que chegavam e saíam sem registro oficial. Era como se houvesse uma segunda base dentro da base, inacessível até para quem carregava crachás de alta classificação. Em algumas entrevistas, eles mencionavam relatórios que não podiam ser copiados, analisados ou sequer discutidos entre colegas. Documentos que traziam descrições técnicas impossíveis de associar a qualquer tecnologia conhecida. Muitos desses relatos sugeriam que os arquivos não apenas registravam experimentos, mas acompanhavam incidentes. Episódios isolados onde equipamentos pararam simultaneamente, sensores captaram sinais desconhecidos e tratores pesados se deslocaram sozinhos por alguns segundos, como se uma força invisível tivesse atravessado a área. Esses detalhes nunca apareceram nos registros oficiais. Eram tratados como falhas sem importância, mas a insistência de ex-funcionários revela que isso formava um padrão muito mais amplo. A parte mais perturbadora é que, quanto mais esses relatos surgiam, mais o governo endurecia seu discurso. Negavam a existência de qualquer arquivo secreto. Afirmavam que tudo relacionado à base era apenas um programa de testes comum e insistiam que não havia nada a esconder. Mas essa narrativa oficial contrastava com movimentos internos. Reforço de segurança, blindagem de documentos históricos e fechamento completo de setores que antes eram acessíveis a pesquisadores autorizados. Era como se cada suspeita levantada pelo público fosse respondida com um muro mais alto dentro da própria instituição. Esse processo criou um fenômeno curioso. Quanto maior era o silêncio oficial, mais a Área 51 se tornava um símbolo cultural de tudo que permanece oculto. Filmes, teorias e investigações independentes começaram a moldar a imagem da base como um lugar onde se decide o que o público pode ou não saber. E esse imaginário, alimentado por fragmentos de verdade e fragmentos de invenção, passou a ter força própria. Muitos dos que trabalharam lá diziam que o impacto psicológico de viver cercado por segredos era profundo. Era fácil acreditar que havia algo escondido, mesmo quando não havia provas claras. Alguns desses ex-funcionários deixaram escapar comentários sobre episódios em que superiores falavam de material não convencional. Nunca explicaram o que isso significava, apenas que exigia protocolos especiais de armazenamento. Outros mencionavam dados sobre comportamentos anômalos no perímetro, registros de energia que subiam abruptamente durante testes e ruídos que vinham do subsolo, como se existisse uma estrutura adicional enterrada sob a base, acessível apenas a um grupo extremamente restrito. Nada disso era confirmado, mas surgia repetidamente em depoimentos separados por décadas. Ao chegar à conclusão dessa história, a sensação não é de resposta, mas de eco. A Área 51 permanece envolta por um véu que nenhum documento liberado conseguiu dissipar. Há arquivos que provavelmente nunca virão à tona, não porque escondem revelações extraordinárias, mas porque o segredo em si se tornou parte do funcionamento da base. Um mecanismo autossustentável de silêncio onde cada pergunta abre espaço para outras ainda mais profundas. O legado da Área 51 não está apenas no que supostamente foi visto no céu, mas no impacto que sua existência teve sobre gerações. Uma lembrança permanente de que, em algum ponto do deserto, há portas que talvez nunca se abram e histórias que talvez jamais sejam contadas da forma como realmente aconteceram. No deserto de Nevada, a poeira cobre estradas que quase ninguém percorre, e atrás de cercas vigiadas, permanece a silenciosa Área 51. Durante décadas, documentos foram mantidos sob classificação rígida. Projetos aeronáuticos avançados foram testados longe de olhos curiosos, e a simples menção ao local já despertava teorias. Os chamados arquivos proibidos alimentaram a ideia de que nem tudo o que se desenvolve ali diz respeito apenas à tecnologia de voo. Mas quando a pergunta deixa de ser o que foi construído e passa a ser o que foi testado na mente humana, a narrativa começa a mudar de território. Porque se a Área 51 representa o sigilo sobre máquinas e possíveis contatos, o Montauk Project surge como um eco ainda mais inquietante. Não estamos mais falando apenas de hangares ou aeronaves experimentais,
mas de relatos que mencionam manipulação psicológica, experiências mentais e até a abertura de supostos portais. O cenário também muda. Saímos do deserto isolado e seguimos para a costa de Long Island, onde antigas instalações militares alimentaram histórias que atravessaram gerações. Existe um fio invisível conectando esses dois lugares: o segredo. Se na Área 51 o mistério está nos céus e nos arquivos selados, em Montauk ele se desloca para o interior da mente. E quando o foco deixa de ser tecnologia física e passa a envolver consciência, memória e percepção, o enigma ganha uma dimensão mais profunda. Agora, atravessamos essa fronteira silenciosa e seguimos para um experimento que, segundo relatos, teria ido além do espaço e tocado diretamente a mente humana. A história começa em uma base militar esquecida no extremo de Long Island, onde relatos de experimentos impossíveis começaram a surgir muito antes de alguém ousar falar em público. Testemunhas descrevem salas subterrâneas, máquinas que mexiam com a mente e jovens que jamais voltaram para casa. Nada era confirmado, mas tudo parecia grande demais para ser apenas coincidência. Com o passar dos anos, documentos vazados e memórias fragmentadas formaram um quebra-cabeça inquietante, insinuando que Montauk teria aberto portas que não pertenciam ao nosso mundo. Pessoas afirmam ter visto coisas que desafiam qualquer lógica e carregam até hoje cicatrizes que ninguém consegue explicar. E no centro de tudo isso, existe um evento final, tão estranho e tão perturbador, que muitos acreditam ter sido o verdadeiro motivo para o encerramento abrupto do projeto. Se o que dizem for real, Montauk não só tentou manipular a mente humana, como pode ter despertado algo que jamais deveria ter sido tocado. Em uma ilha isolada, no extremo leste de Long Island, encontra-se uma base militar que muitos preferem manter longe dos olhos do mundo. Montauk, com suas construções austeras e paisagens sombrias, esconde um segredo que poucos conhecem, ou ao menos poucos se atrevem a falar. É nesse lugar que, por décadas, histórias de desaparecimentos inexplicáveis começaram a se espalhar, e com elas, os primeiros rumores de experimentos secretos. Quem entrava ali parecia nunca mais voltar, e quando voltavam, não eram mais os mesmos. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos montou uma instalação secreta, aparentemente sem propósito, na costa deserta de Montauk. Oficialmente, o local era apenas uma base de radar militar, mas nos bastidores, algo bem mais sombrio estava sendo desenvolvido. Relatos começaram a surgir de jovens que eram recrutados para misteriosos programas de pesquisa, e logo, crianças e adolescentes desapareceram sem deixar rastros. A primeira sombra dessa história aparece em 1971, quando um grupo de adolescentes começa a ser afastado de suas famílias e levado para a base em Montauk. Sem explicações, sem perguntas. Alguns dizem que estavam sendo observados, outros falam em experimentos envolvendo controle mental, técnicas de manipulação psicológica e até viagens no tempo. Mas não era apenas o mistério dos desaparecimentos que assombrava a região. O próprio ar parecia carregado de uma energia estranha, como se a base fosse um ponto de interseção entre o mundo real e algo mais. A cada novo desaparecimento, as vozes das famílias se calavam e o silêncio se tornava ensurdecedor. Na cidadezinha ao redor, os moradores mais antigos sussurravam sobre o que viam à noite, na costa, onde o radar de Montauk se encontrava com o mar. Muitos falavam de luzes brilhantes que dançavam no céu, de sombras passageiras que pareciam se mover à sua própria vontade. Outros ainda afirmavam que ouvia-se gritos distantes, ecos de uma dor insuportável que parecia vir da própria terra. O Projeto Montauk, como seria mais tarde conhecido, é uma das histórias mais enigmáticas da Guerra Fria. Supostos experimentos de controle mental, viagem no tempo e até tentativas de abrir portais para outras dimensões estavam sendo realizados em segredo. Alguns relatam que esses experimentos não apenas afetaram os adolescentes recrutados,
mas também desestabilizaram a própria natureza do espaço-tempo ao redor da base. Quem sobrevivia a essas experiências não saía incólume. O impacto nos seus corpos e mentes era irreversível. Em 1983, as autoridades anunciaram que a base seria desativada, mas o dano já estava feito. Os experimentos, no entanto, continuavam a ser sussurrados pelos corredores daquelas antigas instalações. À medida que o silêncio aumentava, a paranoia crescia. Aqueles que ousaram contar o que viam na base eram desacreditados, rotulados de loucos, mas as histórias só aumentavam. Algumas pessoas alegam até que o projeto Montauk não parou por aí, que o que acontecia em Montauk reverberava para além da ilha, espalhando um legado que nunca foi completamente desfeito. E assim, enquanto o projeto Montauk permanecia enterrado em arquivos secretos, o mito crescia. A história de uma base isolada com suas experiências misteriosas e desaparecimentos inexplicáveis se tornava mais viva, mais envolvente, com cada novo relato. A fronteira entre realidade e ficção se tornava cada vez mais tênue, e as sombras de Montauk, como um fantasma, continuavam a perseguir aqueles que ousavam olhar para o que foi deixado para trás. Se essa investigação sobre Montauk já está mexendo com a sua curiosidade, diga o que está achando aqui nos comentários. Deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar dentro dessa história que só fica mais estranha a cada detalhe revelado. À medida que os rumores sobre Montauk ganhavam força, algo ainda mais perturbador começava a tomar forma. Não eram apenas desaparecimentos ou jovens marcados pelo silêncio. Era a existência de testemunhos que pareciam romper qualquer noção de lógica. Pessoas que afirmavam ter visto o impossível. Homens que contavam ter sido submetidos a máquinas que mexiam com suas memórias, suas percepções, suas certezas mais íntimas. E no centro de tudo, uma estrutura oculta nas entranhas da base, onde supostamente o tempo havia deixado de ser confiável. Os relatos mais consistentes falam de câmaras subterrâneas, longos corredores metálicos e salas onde paredes inteiras vibravam com um zumbido grave, quase hipnótico. Esses supostos experimentos de controle mental eram descritos como tentativas de induzir estados alterados de consciência, levando indivíduos a ver, ouvir e sentir aquilo que não deveria existir. Alguns dizem que eram expostos a projeções mentais tão fortes que não conseguiam distinguir o real do fabricado. Outros lembram de vozes que surgiam dentro da própria mente, comandando, sugerindo, moldando pensamentos. Foi nesse ambiente que surgiram os relatos mais sombrios do projeto. A construção de uma máquina que teria sido criada para amplificar a mente humana a níveis absurdos. Segundo testemunhos, esse aparato era sustentado por cabos que serpenteavam pelo chão como veias expostas, conectados a enormes cilindros pulsantes. Acreditava-se que, através dessa máquina, alguns participantes eram capazes de materializar imagens que nasciam dentro de seus pensamentos. E cada vez que isso acontecia, a base inteira parecia tremer, como se algo invisível empurrasse as paredes. Uma das histórias mais impactantes envolve um participante anônimo que teria perdido completamente a noção da realidade durante uma sessão. Dizem que ele entrou em transe profundo, murmurando frases desconexas, até que a máquina respondeu com uma luz intensa e, diante dos olhos de quem estava presente, a sala inteira pareceu se distorcer. Alguns afirmaram que viram um rasgo no ar, uma abertura irregular, como se um tecido estivesse sendo puxado de dentro para fora. Um portal, descrevem alguns. Uma ruptura, dizem outros. O que saía dali, porém, é algo que todos relataram de maneira semelhante. Uma sombra pulsante, sem forma definida, que parecia se mover por instinto, como se procurasse algo. Depois desse episódio, muitos envolvidos juram que a base entrou em estado de caos silencioso. Pessoal sendo transferido, alas sendo seladas, documentos desaparecendo. Há quem diga que o portal continuou a se manifestar de maneira instável, abrindo-se por segundos, criando efeitos colaterais na mente dos que estavam por perto.
pesadelos intensos, lapsos de memória, alucinações que persistiam mesmo fora da base. Alguns desses testemunhos foram registrados anos depois por pessoas que nunca se conheceram, mas que descreviam sensações idênticas. E é justamente nesse ponto que a história toma um rumo ainda mais estranho. Várias testemunhas afirmam que a criatura que teria emergido da ruptura não era apenas uma sombra, mas algo que reagia aos pensamentos humanos. Quanto mais medo alguém sentia, mais a forma se alimentava, crescendo, assumindo contornos vagos que desafiavam qualquer explicação. Isso teria levado a base a realizar intervenções desesperadas, tentando desligar a máquina, selar as câmaras, conter aquilo que havia sido trazido ao mundo. Enquanto o pânico se espalhava pelos corredores subterrâneos, o suposto portal se tornou o símbolo máximo do que Montauk representava. Não apenas um experimento científico fora de controle, mas a possibilidade de que a mente humana fosse capaz de rasgar fronteiras que jamais deveriam ser cruzadas. E mesmo depois do desligamento da máquina, muitos acreditam que a ruptura não desapareceu por completo. Algo teria ficado aberto, algo que não poderia mais ser consertado. E a partir daquele momento, Montauk passou a carregar não apenas histórias de experimentos secretos, mas a marca de um evento que mudaria tudo para sempre. Se esses relatos sobre portais mentais e experimentos secretos estão te deixando com aquela sensação de que tem algo muito maior por trás, compartilhe sua opinião nos comentários, apoie com um like e inscreva-se no canal. Quando a base de Montauk finalmente começou a ser desativada, nada aconteceu de forma clara ou oficial. Não houve anúncio público, não houve nota formal, não houve explicação. Foi como se a instalação tivesse sido lentamente engolida por um silêncio calculado. As luzes se apagaram, os portões se fecharam, veículos militares desapareceram da região e o local passou a ser cercado por um tipo de vazio que parecia carregado de intenções. Quando a base de Montauk finalmente começou a ser desativada, nada aconteceu de forma clara ou oficial. Não houve anúncio público, não houve nota formal, não houve explicação. Foi como se a instalação tivesse sido lentamente engolida por um silêncio calculado. As luzes se apagaram, os portões se fecharam, veículos militares desapareceram da região, e o local passou a ser cercado por um tipo de vazio que parecia carregado de intenções. Alguns dos registros que vazaram anos depois descrevem operações de contenção, como se a prioridade tivesse deixado de ser o avanço científico e passado a ser evitar que qualquer vestígio daquilo que aconteceu ali pudesse vazar para o mundo exterior. Documentos misteriosos mencionam protocolos emergenciais, falhas irreversíveis e um período crítico onde a instalação teria se tornado instável de maneira imprevisível. Há inclusive quem diga que havia áreas dentro da base onde a realidade parecia distorcida depois dos experimentos, e que essas zonas foram completamente cimentadas e abandonadas. Foi nesse contexto que surgiram depoimentos de pessoas que afirmavam ter participado do projeto e que anos mais tarde começaram a recordar fragmentos de memórias que não conseguiam explicar. Relatavam sessões agonizantes, vozes que não pertenciam a nenhum ser humano conhecido e a presença constante daquele portal invisível que às vezes parecia pulsar mesmo dentro da mente. Alguns contaram que, mesmo décadas depois, ainda têm sonhos vívidos com corredores metálicos e ecos que jamais conseguem identificar. Outros, mais marcados, dizem sentir que algo saiu de lá com eles, algo que os acompanha como uma sombra silenciosa. À medida que esses testemunhos se acumulavam, começaram a circular arquivos supostamente vazados que detalhavam não apenas o funcionamento da máquina mental, mas também protocolos de segurança que reconheciam abertamente o risco de aberturas não autorizadas. Esses arquivos descrevem um último evento dentro da base, algo que teria forçado o encerramento imediato do projeto. Uma combinação de instabilidade energética, perda de controle na máquina e o reaparecimento da entidade trazida ao mundo. De acordo com esses documentos, essa criatura teria assumido uma forma mais definida, reagindo de maneira agressiva à presença humana.
Vários trechos desses arquivos falam de uma operação final realizada às pressas, onde equipes inteiras teriam sido enviadas para conter o fenômeno antes que ultrapassasse os limites da instalação. Não há detalhes sobre o que aconteceu depois, apenas indicações de que a máquina foi desligada por completo e que a própria estrutura da base teria sido comprometida. Alguns relatos afirmam que aquele último contato deixou cicatrizes no local, como marcas de queimaduras, distorções no metal e sensores que jamais voltaram a funcionar corretamente. Mesmo com o fechamento da base, a história não terminou ali. Moradores da região começaram a relatar efeitos estranhos nas semanas seguintes, sons subterrâneos que surgiam sem explicação, luzes que pareciam atravessar o solo e uma sensação constante de que o ar ao redor da instalação tinha uma eletricidade invisível. Muitas dessas pessoas nunca aceitaram a ideia de que tudo não passava de histórias inventadas. Elas acreditavam que algo esteve vivo ali dentro, algo que jamais foi completamente contido. Com o passar dos anos, o Projeto Montauk virou um mito moderno, cercado por teorias, depoimentos conflitantes e documentos que surgiam e desapareciam quase tão rápido quanto eram compartilhados. Mas por trás de toda a bruma de versões e rumores, resta uma última trilha. Algo que permanece constante em quase todos os relatos. A ideia de que a mente humana foi empurrada além de seus limites e que, ao fazer isso, tocou algo que não deveria ter tocado. Um eco que continua reverberando no tempo, silencioso e inapagável. E enquanto a base permanece abandonada, cercada por segredos que ninguém admite, Montauk segue viva na imaginação coletiva, lembrando ao mundo que certos limites, uma vez cruzados, não podem mais ser desfeitos. A noite avançou, e entre frequências misteriosas, antenas apontadas para o céu, arquivos selados e relatos que atravessam décadas, percorremos juntos histórias que permanecem abertas. Se essa jornada silenciosa por mistérios como a Área 51 e o enigmático Montauk Project ajudou a desacelerar seus pensamentos e transformar curiosidade em contemplação tranquila, então este é o momento de permanecer por aqui. Deixe seu like para que mais pessoas encontrem esse refúgio noturno. Inscreva-se no Curiosofobia para continuar explorando enigmas reais em ritmo calmo e ative o sininho para não perder as próximas histórias longas feitas especialmente para acompanhar suas noites. Aqui, cada vídeo é um convite para atravessar o desconhecido sem pressa, com narrativa suave e investigação cuidadosa. Se você gosta de aprender enquanto relaxa, de mergulhar em casos reais enquanto o mundo dorme lá fora, este espaço é seu. Feche os olhos quando quiser, mas antes disso, confirme sua inscrição e faça parte dessa comunidade que transforma mistério em companhia silenciosa para as madrugadas. Curiosofobia.